Você pode fazer esse curso só pensando em RN, né? Com a métrica euclidiana. Mas basicamente o que a gente vai fazer é bastante mais geral e muita coisa vale para espaços normados de uma maneira geral. Em outros casos a gente precisa de um pouco mais de hipóteses e tal. Então, apesar de o nosso foco ser RN, toda a teoria a gente vai desenvolver como se estivesse falando de espaços normados, de um modo geral, né? Às vezes espaços normados de dimensão finita, ou coisa assim. Às vezes a gente vai querer que o espaço seja completo e tal. Então, a gente vai falar um pouco sobre todas essas coisas. Se você não ficar à vontade com isso tudo aqui, você pode simplesmente pensar em termos de RN, certo? Mas no livro que a gente está usando tem um apêndice lá e a gente vai fazer então, vai começar o curso pelo apêndice, né? É o Análise no Espaço RN do Elon. Lá no finalzinho tem um apêndice, a gente vai falar sobre esse apêndice aí. Muito bem, eu não quero, apesar de eu querer falar, não dá para falar tudo com muito detalhe, não. Então eu espero que você já saiba um pouco sobre o que é uma métrica, o que é uma norma, né? De qualquer forma, eu vou dar uma resumida, muito resumida assim, e você vai com essa ideia de que se você não estiver entendendo, é só você imaginar RN com a norma euclidiana e você segue em frente que está tudo certo, ok? Bom, um espaço vetorial normado é um espaço vetorial como Rn, né? Lá você tem soma e produto por escalar. E nesse espaço vetorial tem definido uma norma, que é simplesmente um operador que pega um vetor e associa a um número real, maior ou igual a zero, né? Os espaços normados, quando você tem um vetor, né, se você pegar dois pontos no espaço e fizer a diferença entre eles, você tem um vetor. E o tamanho desse vetor é meio que a distância entre esses dois pontos, né? Então, a propriedade essencial assim da norma é essa aqui. Se você pegar a distância de dois pontos e o tamanho dessa distância, você tem um espaço métrico. Se você não sabe o que é um espaço métrico, não se preocupe, é a distância entre dois pontos. É esse carinha aqui, né? Você pegou dois pontos, fez a diferença e tirou a norma, né? Os espaços métricos são um conceito um pouco mais geral do que isso, mas a ideia é muito parecida, né? Então, além de ser um espaço métrico, tem essa outra propriedade aqui, ó. Quando você pega um vetor e estica ele, multiplicando por um escalar, ou encolhe ele, se esse escalar tiver valor absoluto menor do que 1, né? Então, você estica ou encolhe ele, o tamanho desse vetor também estica e encolhe, certo? Aqui dentro está escondida a desigualdade triangular, né? Algumas coisas que eu espero que vocês já estejam acostumados, né? Bom, esses são os espaços normados. A gente vai fazer a coisa em termos de espaços normados. E aí, como vai ser tudo um pouco mais geral, eu vou querer falar um pouco sobre os espaços normados, né? Bom, vou começar com definições simples. Se você pegar um ponto A no espaço normado, é o espaço normado, e um epsilon maior do que zero, a gente pode falar na bola aberta, ou só a bola, normalmente eu falo só a bola, mas é a bola aberta de raio epsilon centrada em A, né? São todos os pontos de E que têm uma distância até A menor do que epsilon, né? Na verdade, isso é um conceito de espaços métricos, né? Se a gente estivesse falando de espaços métricos de uma maneira geral, a gente poderia escrever a distância de A até X
é menor do que epsilon. Certo? Essa é a bola aberta centrada em epsilon. Eu vou usar essa notação aqui, olha só. Eu vou chamar assim todas as bolas centradas em A para algum epsilon. Então, essa é a família das bolas centradas em A. Não é muito comum, eu acho, você ver essa notação por aí, não. Normalmente as pessoas falam assim, tome um epsilon, e aí elas falam da bola de raio epsilon centrada em A. Ou senão elas falam assim, existe um epsilon tal que a bola de raio epsilon alguma coisa. Então, em vez de eu dizer, tome um epsilon, ou existe um epsilon, eu vou dizer, tome uma bola. Existe uma bola, certo? Se existe uma bola é porque existe um epsilon, né? Mas a gente não precisa falar do epsilon se a gente está interessado só na bola, né? Com essa família de bolas aqui, eu vou pensar numa outra coisa, que são as vizinhanças do ponto A. Eu vou chamar de vizinhança de A qualquer conjunto, qualquer subconjunto de E qualquer, que contém alguma bola centrada em A. Existe uma bola centrada em A, tal que V contém essa bola. Ficou apertadinho, né? Então é assim, você tem o ponto A, vou desenhar ele aqui. E aí, esse ponto A tem, sei lá, uma bola centrada nesse ponto A. E aí, então, qualquer conjunto, por mais esquisito que ele seja, se ele contém uma bola, ele é uma vizinhança de A, né? A gente está falando nas bolas porque a gente quer falar de convergência e continuidade, né? Uma sequência xn convergindo para o ponto A, né? Eu acho que vocês já estão acostumados com isso, eu espero. Vocês já... eu não sei muito o que vocês sabem e o que vocês não sabem, mas eu posso falar de uma sequência se aproximando do ponto A. E ela vai se aproximar quando a distância for ficando pequenininha, né? E a distância aí ficando pequenininha quer dizer que essa sequência vai entrar em todas as bolas, né? E aí, se ela vai entrar em todas as bolas, ela vai entrar em todas as vizinhanças. E a gente pode falar essas coisas todas, tanto em termos de bolas, como em termos de vizinhanças. Certo? A gente vai, então, continuar aqui um pouco com essas definições, que eu espero que você já conheça alguma coisa disso tudo, para a gente falar um pouco da topologia dos espaços normados, né? Então, vamos falar de abertos. Num espaço métrico, né? Num espaço normado, a gente diz que um conjunto ele é aberto quando ele não tem esse bordinho aqui, né? O conjunto que eu estou falando é, né, essa parte de dentro aqui, um conjunto A. De aberto. Então a gente vai dizer que esse conjunto é aberto quando todos os pontos dele forem interiores, assim, não tem ninguém na beiradinha, né? O que significa estar na beiradinha? Por exemplo, esse ponto aqui, ele está na beiradinha. Ele está tanto próximo do conjunto A, como ele está próximo do complementar de A. Quer dizer, tem gente do lado de fora que está perto desse ponto. O que a gente quer, na verdade, para esse cara ser aberto, é que todo ponto que você escolher aqui dentro, todo ponto que você escolher em A, esse ponto esteja longe do complementar de A, né? E estar longe significa que tem uma bola centrada nesse ponto aí que está toda contida no conjunto A. Usando essa linguagem de vizinhanças que a gente falou agora há pouco,
é o seguinte, para todo ponto que você pegar em A, vai existir uma bola centrada em A, né? Tal que essa bola está toda contida no conjunto A. E aí o que a gente está dizendo é que para todo ponto de A, A contém uma bola centrada em... Então, para todo ponto de A é uma vizinhança desse ponto, né? Um outro jeito de escrever isso aqui, então, é assim. Se você pegar um ponto de A, então, A é vizinhança desse ponto, certo? Um conjunto aberto é um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos, ok? Esses são os abertos. Esse é o básico do básico da topologia dos espaços métricos, ou aqui no caso dos espaços normados, né? A gente já sabe falar em bolas, já sabe falar em vizinhanças, já sabemos falar em abertos, né? Então, o conjunto ele é aberto quando todo ponto desse conjunto está longe do complementar do conjunto, né? Essas bolas, você pega um ponto A, um raio epsilon, né, maior do que zero, todos os pontos que estão uma distância menor do que epsilon até o ponto A. Então esse é o ponto A, eu desenhei ali mais ou menos a bola. Essas bolas a gente chama de bolas abertas, né? Então normalmente alguém fala assim, definição, bola aberta é isso, né? E aí logo depois a gente definiu o que são os conjuntos abertos, né? Os conjuntos são abertos quando eles são vizinhanças de todos os seus pontos, né? E aí você não vai se deixar tapear e acreditar que as bolas abertas são de fato conjuntos abertos só porque você chamou elas de bolas abertas, né? Certo? Então a gente na verdade precisa demonstrar que as bolas abertas são de fato abertas, ou seja, são vizinhanças de todos os seus pontos, né? Proposição, as bolas abertas são abertas, né? A demonstração é mais ou menos simples, né? O que a gente precisa mostrar é que as bolas abertas são vizinhanças de todos os seus pontos. O que que significa isso? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, vai ter que existir uma bola uma bolinha centrada naquele ponto, tal que aquela bolinha está toda contida nessa bolona, né? Então, a ideia vai ser assim, pega bom, primeiro eu vou pegar uma bola, né? A gente está trabalhando, tá aqui, demonstração. Se no enunciado eu tivesse dito quem era a bola, né? Ficava mais fácil, mas a gente tem aqui uma bola B centrada num ponto A, certo? Então o que a gente pegou ali em azul foi um ponto nessa bola, certo? E a gente quer mostrar que essa bola é vizinhança desse ponto, ou seja, vai ter que existir alguém ali e tal, né? E eu falei para vocês que eu queria usar essa cor de bola para evitar o epsilon, né? Mas no fundo a gente já vai pegar essa bola como tendo um raio, né? Centrada no ponto A. Eu vou tomar um ponto qualquer, perdão. Eu vou tomar um ponto qualquer B nessa bola, certo? Aqui a gente tem o ponto A, eu vou pegar um ponto qualquer B, e aí o que acontece é que a distância de B até A é um valor delta aí que é menor do que epsilon, né? Porque os pontos que estão na bola
são os pontos que a distância até A é menor do que, são menores do que epsilon. Né? Então, a distância de B até A é um delta, que é menor do que epsilon. Se você pegar agora um eta qualquer, vou pegar ele em verde aqui. Se você pegar um eta, se você pegar eta igual a epsilon menos delta, se você tomar esse raio aqui, essa bolinha aqui de raio... Estou até perdido aqui. A bolinha de raio eta centrada em B, ela vai estar toda contida nessa bola de raio epsilon centrada em A. Por quê? Desigualdade triangular. Eu nem falei da desigualdade triangular, porque eu imagino que você já saiba, né? Então, a distância, o que eu quero mostrar, eu quero pegar um ponto aqui dentro e mostrar que ele também está aqui dentro, né? Então, eu vou pegar um ponto C aqui dentro. A distância de C até B é menor do que eta. A distância de B até A é igual a delta. Né? Então, a distância de A até o ponto C é menor do que a soma desses dois. Delta mais eta. Certo? E aí, vai ser menor, então, do que epsilon. Né? Na verdade, o que a gente tomou, esse eta aqui, é um eta tal que epsilon é igual a delta mais eta. Né? Então, se a distância de C até B é menor do que eta e a distância de B até A é delta, então a distância de C até A é menor ou igual que a soma. Né? Só que a soma é menor do que epsilon. Certo? Então, é menor ou igual que alguma coisa que é menor do que epsilon, ou seja, é menor do que epsilon. Né? Ou seja, eu peguei um ponto qualquer da bola e mostrei que a bola contém uma outra bolinha centrada nesse ponto. Né? Então, a bola grandona, que é essa daqui vermelha, ela é vizinhança de todos os seus pontos, ela é um aberto. Né? Cada ponto que você pegar tem uma bolinha. Né? Todos os pontos estão longe do complementar. Né? Porque para estar perto do complementar, ele ia ter que estar ali naquele bordo ali, né? Ele ia ter que ter distância exatamente epsilon. Como ele tem uma distância um pouquinho menor, então ele está longe do complementar. A ideia é só essa, né? As bolas abertas são, portanto, abertas. Eu nem sei se a gente vai usar isso, provavelmente, mas é uma coisa... né? É um bom exercício, já que a gente está falando de abertos. Vamos mostrar que alguma coisa é um conjunto aberto, né? Tadã, a bola aberta é aberta. Certo? Essa é a nossa primeira proposição do curso, parece. Agora que a gente já fala de distância, de bolas, de abertos, de vizinhanças, a gente pode falar sobre convergência, sobre uma sequência de pontos que se aproximam de um outro ponto. Uma sequência xn converge para A quando a distância de xn até A converge para zero? Converge para zero. Por que eu estou falando assim, né? Eu estou definindo convergência de sequência usando convergência, né? É um pouquinho estranho. Mas assim, tudo que eu preciso fazer é definir o que significa convergir para zero. Então eu tenho uma sequência de números reais e o que significa essa sequência se aproximar do número zero, né? Ficar pequenininha, tanto quanto você queira. Né? Uma maneira de dizer isso é falar assim, olha, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um momento tal que dali em diante a distância de xn até A é menor
do que esse epsilon aí, né? Ponto final. Certo? Então, isso é uma sequência de números maiores ou iguais que zero se aproximar de epsilon, né? Essa distância ela já não é menor do que zero, se aproximar de zero, perdão. Então, quer dizer, todo epsilon que você pegar, a sequência fica mais próximo de zero do que esse tanto aí, né? De um momento em diante, ela está lá, né? Agora, a gente pode substituir essa coisa da distância ser menor do que epsilon pela bola, né? Então a gente pode usar as bolas para falar de convergência, né? Para todo epsilon vai ter um momento que dali em diante a sequência xn entra na bola de raio epsilon centrada em A e não sai mais, né? De novo, a gente pode melhorar isso aqui, em vez de falar do epsilon, a gente pode falar das bolas, né? Se você quiser deixar assim, tudo bem. Mas eu gosto de dizer assim, olha, para toda bola centrada em A, vai ter um momento para toda bola centrada em A, vai ter um momento que dali em diante xn está nessa bola, né? Feito isso, a gente eliminou o epsilon. E daí, né? Bom, para toda bola tem um momento que dali em diante essa sequência entra nessa tal dessa bola. Agora, as bolas, elas são esses conjuntos pequenininhos, a gente falou em vizinhanças também, né? Então, na verdade, a gente poderia ter dito assim, olha só, para toda vizinhança de A, em vez de falar nas bolas, a gente poderia ter feito com vizinhança. Para toda vizinhança de A, existe, aí tudo igual, eu vou nem escrever. Existe um momento que dali em diante a sequência entra nessa vizinhança e não sai mais, né? Dali em diante ela entra e está sempre lá, qualquer que seja o n dali para frente, xn está nessa vizinhança. Então a gente podia falar essa mesma coisa aí, usando as vizinhanças, né? Por quê? Porque as vizinhanças elas contêm uma bola, né? Então, se a sequência entra nessa bola, ela vai entrar também na vizinhança, que é um conjunto maior, né? Eu tenho uma vizinhança aqui, ponto A, e uma bola. Se a sequência entra na bola e não sai mais, ela entrou na vizinhança e não sai mais. Então, a gente pode falar isso em termos de vizinhança. A gente pode acrescentar esses conjuntos grandes, né? Mas assim, a gente pode falar só das bolas, a gente pode falar só das vizinhanças, e a gente pode falar, na verdade, dos abertos. A gente poderia fazer essa mesma coisa, dizendo assim, ó, para todo aberto, eu não falei para vocês, mas os abertos, essa família de abertos, a gente normalmente usa a letra tal para falar dos abertos. E eu gosto de falar tal assim de A para falar dos abertos que contém o ponto A, né? Então, para todo aberto que contém o ponto A, como esse aberto é vizinhança, então vai existir um momento que dali em diante a sequência entra nesses abertos e não sai mais, né? E como as bolas abertas são abertas, essa família aqui é maior do que a família das bolas, né? Então, se valer para as bolas, vai valer para essa família, porque essa família são conjuntos que contêm bolas, são vizinhanças. Então, se valer para as bolas, vai valer para esse aqui. E se valer para esse aqui, vai valer para as bolas, né? Por quê? Porque as bolas são abertas. Então, se valer para todos os abertos, vai valer em particular para as bolas. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa, é equivalente. É o mesmo jeito de dizer que uma sequência xn converge para o ponto A, né? E aí você usa o que for mais adequado à situação lá que você está trabalhando, certo? Falando de convergência, vamos falar então do que são os conjuntos fechados. Enquanto que os abertos eram aqueles conjuntos que qualquer ponto estava longe do complementar, o fechado, ele é assim,
Se você tiver um ponto que está próximo de F, então esse ponto tem que estar em F. Ou seja, esse desenho aí que eu fiz está ruim, né? Esse ponto aqui. Você tem uma sequência aqui em F que converge para esse ponto. Esse ponto está próximo de F. Então esse ponto tem que estar em F. Isso pode ser uma definição de conjuntos. A gente chama isso de sequencialmente fechados, mas aqui no contexto, em topologia geral, mas aqui no contexto que a gente está trabalhando, é tudo a mesma coisa. Tá, eu só quero alertar você que quando você for estudar topologia geral e falar de abertos e fechados de um modo geral, essa não é a definição de fechado. Isso aqui é sequencialmente fechado. Se Xn é uma sequência em F que converge para um ponto A, então esse ponto A também está em F. Então o que acontece é que, na verdade, todos esses pontos do bordinho, eles pertencem... Opa, eu tremo um monte aqui. Esse bordinho todo pertence ao conjunto F, certo? O que acontece é, os pontos do lado de fora, eles estão longe de F. Né? Isso parecia um pouco com a definição de aberto, né? Se você olhar aqui para o complementar de F, um ponto aqui fora ele tem que estar longe de F, porque senão vai ter uma sequência se aproximando dele. Né? Então isso sugere um pouco que o complementar de um conjunto fechado é um conjunto aberto, né? Porque os pontos que estão próximos de F tem que estar em F. Então todos os pontos do complementar de F tem que estar longe de F. Isso era muito parecido, né? Isso era exatamente o que era, na verdade, um conjunto aberto, certo? Então, proposição. Um conjunto vai ser fechado, nesse sentido aqui, exatamente quando o complementar dele for um conjunto aberto. Como eu falei para vocês, em topologia geral, que é uma coisa que generaliza isso aqui não é o conceito de fechado, isso aqui chama sequencialmente fechado. Né? Uma definição que poderia ser usada para conjuntos fechados em topologia geral é isso aqui, é o complementar de um aberto. Né? Então o que a gente está mostrando, na verdade, é que nos espaços métricos, ser sequencialmente fechado e ser fechado é a mesma coisa, certo? Daqui para cá é muito fácil, porque se o complementar de F for aberto, significa que se você pegar um ponto do lado de fora, quer dizer, um ponto que não satisfaz isso daqui, não tem como uma sequência em F convergir para esse ponto, porque a gente viu agora na definição de convergência, por exemplo, com abertos, que para uma sequência convergir para um ponto em um aberto, ela precisa entrar nesse aberto. Então não tem como uma sequência convergir para um ponto aqui fora, se aqui fora é aberto, sem sair desse conjunto fechado. Então, se ele não tiver em F, não vai ter uma sequência dessas aí. Né? Então, isso mostra que se o complementar for aberto, o conjunto de fato é sequencialmente fechado. Certo? A volta também é muito fácil. Na verdade, você faz assim, pega um conjunto que não é aberto. O que significa ele não ser aberto? Que toda bola que você pegar centrada, pega um ponto aqui do lado de fora, né? Um ponto A aqui fora. Toda bola que você pegar centrada em A tem interseção com F, porque o complementar não é aberto. Então a bola nunca está contida no complementar, senão seria vizinhança desse ponto. Né? Vai ter um ponto, não é qualquer ponto, mas vai ter um ponto que nenhuma bola está contida no complementar, né? Ou seja, toda bola centrada nesse ponto vai ter interseção com F. E aí se você pegar as bolas de raio 1 sobre N, você vai estar construindo uma sequência que converge para esse ponto, uma sequência toda contida em F que converge para esse ponto que está fora de F. Né? Então se ele não for aberto, você vai conseguir construir uma sequência em F que converge para um ponto fora de F, ou seja, F não é sequencialmente fechado. Né? Por exemplo, se não tivesse esses pontos aqui, esse ponto aqui ele ia estar fora de F, mas toda bola dele ia ter interseção com F, e aí você ia conseguir pegar um ponto
cada vez mais próximo. E aí você ia construir uma sequência convergindo para esse ponto que está fora de F, né? Então, se o complementar não for aberto, significa que esse conjunto não é sequencialmente fechado. Certo? Eu vou terminar por aqui essa parte de topologia dos espaços normados.